Olá, meus queridos. Eu sou o pastor Lorildo Costa. Conforme fazemos semanalmente, aqui estamos para darmos prosseguimento ao estudo de mais uma de nossas lições. Neste último trimestre do ano de 2024, nós estamos estudando sobre liderança cristã. O nosso manual de estudos, a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, Ebenezer Dominical. É uma produção do nosso Ministério Missão Europa no Brasil. Os nossos endereços aqui no Brasil são os seguintes. Em Quatis, município de Quatis, no centro, Rua Delfim Frois, número 55. Em Minas Gerais, também no centro da cidade, município de Santa Rita de Jacutinga, Rua Governador Valadares, número 350. Município de Porto Real, estado do Rio de Janeiro, bairro Freitas Soares, Rua 9, número 164. No quilômetro 5, município de Pinheiral, estado do Rio de Janeiro, Rua Benjamin Constant, número 3907. Em Barra Mansa, bairro Mangueira, Rua Manuel Martins, número 35. No município de Valença, estado do Rio de Janeiro, distrito de Santa Isabel do Rio Preto, Rua Rodovia, número 20.934. Ainda Barra Mansa, bairro Vista Alegre, Avenida Presidente Tancredo Neves, número 288. Em nossa sede em Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro, bairro Santo Agostinho, Rua Rubens Simões, número 304. No estado de Santa Catarina, município de Forquilinha, estado do Paraná, município de Amaporã. E na última semana, no último final de semana, inauguramos mais uma de nossas igrejas, agora no estado de Mato Grosso do Sul, município de Itaquiraí. Temos também nossos trabalhos sociais na Índia e na África. Meus queridos, este é o nosso recém-lançamento, o etnicismo babilônico, ontem e hoje. Neste livro nós tecemos comentários sobre a origem do paganismo que se perpetuou pelas igrejas como religiosidade desde Nimrod, bisneto do patriarca Noé, na antiga Babilônia. Etnicismo babilônico é um estudo que nós tecemos sobre o paganismo. E nós queremos recomendar-lhes que adquirem este livro e vocês terão conhecimento de que muitas das festas e eventos religiosos que fazemos dentro de nossas igrejas, quando eu digo nossas igrejas, eu estou generalizando as igrejas evangélicas, são festas de origem pagã, como o Natal, a Páscoa e muitos outros. O etnicismo babilônico é um livro que foi prefaciado pelo nosso
presidente, apóstolo José Antônio de Castro. E suas palavras dizem assim: tenho lido dezenas de livros, mas este livro, até onde conheço, é o primeiro no Brasil que trata de um dos maiores problemas atuais da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Idolatria, paganismo, sincretismo, misticismo, tudo isso dentro de centenas e centenas de igrejas brasileiras. É um livro de 184 páginas, apenas R$50. Foi impresso e produzido pela Literis Editora. Poderão encontrá-lo no site da Literis ou então em qualquer uma de nossas igrejas do Ministério Missão Europa no Brasil. Também o nosso livro Pneumatologia, é um estudo doutrinário sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. Pneumatologia também é um livro que deve fazer parte da biblioteca de um bom obreiro. E falando em obreiro, temos a nossa revista. A revista do Obreiro é uma revista semestral e esta edição tem como temática Obreiro Aprovado. Então nós temos aqui palavras pastorais, estudos da palavra, com comentários de todos os pastores das nossas igrejas aqui no Brasil e de alguns dos nossos pastores na grande Europa. Temos aqui uma matéria comentada pelo nosso presidente, Tempos Trabalhosos ou Difíceis. Uma matéria que foi elaborada pelo apóstolo José Antônio de Castro. Uma entrevista com o pastor Renato Boni, esteve recentemente conosco, essa semana retornou para a Itália. Ele nos concedeu aqui uma entrevista bastante interessante, que fala sobre a expansão do nosso Ministério Missão Europa, não somente no Brasil, mas também na grande Europa. E uma reportagem que faz parte deste livro, O Etnicismo Babilônico, a procedência natalina. Vocês terão conhecimento de como surgiu a árvore de Natal, a festa de Natal. 3.000 anos antes de Cristo nascer da Virgem Maria, na forma humana, o Natal já era comemorado. Então, comemorava-se em homenagem ao deus Tamuz, e é a ele que as árvores de natais, que muitas pessoas e algumas igrejas constroem todos os anos, no mês de dezembro, é uma homenagem ao deus Tamuz. E a árvore de Natal, ela representa ou simboliza a reencarnação de Nimrod. E Tamuz é filho de Nimrod com sua própria mãe. Nimrod casou-se com Semiramis, que era sua mãe e esposa. E desse relacionamento então nasce Tamuz, o deus venerado pelos babilônios. Meus queridos, sem mais delongas, vamos então tecer comentários sobre a nossa lição bíblica da Escola Dominical, lição número 4, 27 de outubro de 2024. E a temática é a responsabilidade de um líder perante a igreja. Então, nesta lição estaremos tecendo comentários sobre a responsabilidade
do líder eclesiástico. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, está baseado o nosso texto áureo que diz assim: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. E como verdade aplicada, o nosso comentarista, pastor Christ, disse assim: a responsabilidade de pastorear o rebanho de Deus requer muito amor. Os 3 principais objetivos específicos desta lição: alertar que a liderança exige maior responsabilidade, advertir aos líderes sobre o verdadeiro cuidado com a igreja e conscientizar sobre a importância de apacentar o rebanho de Deus. Na epístola de 1 Pedro, capítulo 5, versículos 1 a 4, nós temos os nossos textos de referência. Disse assim o apóstolo: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, não por força, o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Na introdução, disse assim o comentarista: o apóstolo Pedro expôs o cuidado que toda liderança deve ter com a igreja do Senhor, cujo resultado do seu trabalho deverá prestar contas ao Senhor naquele grande dia. Pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, o grupo de eleitos e casa de Deus. O título do primeiro tópico: a Bíblia exige responsabilidade da liderança. A aspiração ministerial deve ser encarada como uma grande responsabilidade. Se alguém desejar o episcopado, será necessário passar pela aprovação da palavra de Deus, conforme registrou o apóstolo Paulo em sua epístola 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 10, e ainda capítulo 4, versículo 12. Também pela aprovação da igreja, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Deus estabeleceu para a igreja certos requisitos específicos. Quem desejar a liderança pastoral deverá ser aprovado pela igreja segundo os padrões bíblicos. Confira 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 13 e Tito, capítulo 1, versículos 5 a 9. Subtópico 1.1 tem por título Ter caráter íntegro.
A igreja não deve aceitar pessoa alguma para ser colocada na liderança, tendo por base apenas o seu desejo, o tempo que ela tem de ministério, ou porque chegou agora no ministério e deve ser aproveitada. Não se pode ainda olhar para a escolaridade, suas condições financeiras, sua espiritualidade aparente, ou porque a pessoa acha que tem uma visão ou um chamado. A igreja da atualidade continua com o direito de buscar os preceitos que Deus estabeleceu mediante o Espírito Santo. O caráter íntegro de quem aspira à liderança de uma igreja é mais importante do que ser uma personalidade influente, ser bem dotado como pregador ou ter capacidade administrativa. Subtópico 1.2. A liderança deve ser o exemplo dos fiéis. A liderança deve verdadeiramente demonstrar fé e perseverança na vida cristã. Essa demonstração deve ser perante a congregação para que haja estímulo para ser imitada. Conforme escreveu Paulo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, e 1 Pedro, capítulo 5, versículo número 3. Os líderes devem manifestar o mais digno exemplo de perseverança na piedade, fidelidade, pureza em meio às tentações, lealdade e amor a Cristo e ao Evangelho. Epístola de Paulo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 12 e 15. Estes exemplos deverão ser vivenciados e não somente anunciados. O povo de Deus deve aprender, seguindo o exemplo dos seus líderes que vivem conforme os padrões bíblicos. Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, e ainda Epístola aos Filipenses, capítulo 3, versículo 17, e 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6, e 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 7 a 9. Subtópico 1.3. Liderado com desejo de servir. É fundamental que o líder seja uma pessoa razoável e de bom senso. Senso é a faculdade natural de julgar algo ou alguém de maneira correta e equilibrada. Muito além disso, a palavra nos revela em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, de ânimo pronto. Dessa forma é a descrição do caráter e as verdadeiras motivações de um líder ou presbítero. O que tem de motivar na liderança jamais deve ser a fama ou o pagamento por seu trabalho prestado. A motivação deve ser o impacto causado na vida de seus liderados, pois o seu compromisso está em fazer a vontade de Deus, conforme o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 34. Ele se deixa gastar pelas almas, embora
muitas vezes não seja compreendido por elas. Epístola de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo número 15. Tópico número 2: exercitando liderança na igreja. A igreja é o corpo de Cristo, pois Ele mesmo é o cabeça. Ela é um organismo vivo. Todos pertencem ao corpo de Cristo. Sendo ela uma instituição divina, tem também o lado jurídico. Ambos os lados necessitam de uma boa liderança para que sejam administradas com bastante sabedoria, graça e direção do Espírito Santo, a fim de que os objetivos sejam alcançados. A igreja, por mais que haja diversidade entre os membros, somos membros de um mesmo corpo. Paulo escreveu em sua epístola, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14. Desta maneira, todos os membros são importantes e necessários, pois dependemos uns dos outros para o bom funcionamento do corpo. Para que haja união entre os membros de Cristo, é necessário que falemos a mesma língua e tenhamos um só coração. No texto bíblico do livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 6, o Senhor diz assim: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto que começaram a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. A intenção era má, mas o que nos chama a atenção é a unidade do povo, pois falavam uma só língua. Subtópico 2.1: combatendo as heresias. Devemos advertir aqueles que ensinam heresias, pois a palavra advertir compreende falar com autoridade. Vemos que o apóstolo Paulo procurou incentivar o revestimento de autoridade sobre a vida de Timóteo, a fim de que ele pudesse combater as heresias. O apóstolo Paulo ensinou-lhe desta maneira: que não ensinem outra doutrina. Paulo chamou a atenção de Timóteo para que observasse a motivação e os métodos, e principalmente o conteúdo do ensino. Ele deveria procurar combater a introdução de novos ensinos que eram incompatíveis com o genuíno evangelho. Além de tudo, aqueles que viessem corromper a pureza do evangelho, em meio às inovações, especulações humanas e o uso de forma inadequada das Escrituras. Isso deveria ser combatido. Epístola de Paulo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 3 a 5. Subtópico 2.2: não se prender às fábulas. A palavra fábula é usada para se referir às histórias fictícias ou mitos que não têm base na verdade.
O apóstolo Paulo referiu-se às histórias inventadas e principalmente aos contos fúteis, cheios de falsidade, que não tinham nada de sólido para a edificação da igreja. De maneira alguma podemos comparar as narrativas da história bíblica com qualquer outro tipo de literatura ou contos. Epístola de Apóstolo Paulo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4. Subtópico 2.3. Evitar debates que não edificam. Tudo o que não edifica, com certeza, deve ser rejeitado no seio da igreja e na vida do líder, em particular, ainda que pareça que não haja mal algum ou que não haja problemas. Tudo o que serve para levantar questionamentos ou controvérsias deve ser duplamente rejeitado. Veja o que Paulo disse em Tito, capítulo 3, versículos 9 a 11. Faz-se necessário mantermos esta linha de pensamento. Aquilo que contribuir para a edificação deverá ser mantido, aprovado, como é de costume. Tudo o que for motivo de debates, questionamentos, controvérsias, infrutífero, deverá ser rejeitado como questões indignas na Igreja de Deus. Vemos acontecer, em alguns momentos, muita perda de tempo com intermináveis discussões. Epístola de Paulo, 2 a Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Argumentos filosóficos e intelectuais, muitas vezes, tendem a consolidar-se na altivez soberba, jamais na edificação dos santos. 1 Coríntios, capítulo 8, parte B do versículo 1. Tópico 3. O rebanho pertence a Deus. Tem líder que parece que não aprendeu desta maneira. Agem como se a igreja do Senhor lhes pertença. A exortação do apóstolo Pedro é bem clara. O rebanho é do Senhor. Ao ignorar esta verdade, alguns se acham donos da igreja e fazem o que bem entendem. Fogem das orientações do sumo pastor. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, versículos 9 a 11. Israel, o rebanho de Jeová, foi inúmeras vezes pastoreado por mercenários e pastores rebeldes, os quais se preocupavam somente em arrancar a lã e tirar o leite das ovelhas. Ainda livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, versículo número 3. Infelizmente, em nossos dias, não nos encontramos distantes desta realidade. Vemos ainda o mau exemplo de Jeroboão. Para continuar na liderança de Israel, ele induziu o povo a se desviar do Senhor, fazendo-o cometer grande pecado,
conforme registro do livro de 2 Reis, capítulo 17, versículos 14 a 24. Subtópico 3.1. Liderar não como dominadores. O apóstolo Pedro exortou para pastorear o rebanho como é comum a um pastor de ovelhas, cuidando delas, provendo-as alimento, protegendo-as do perigo. Ser pastor não é somente estar na função ou apenas ocupar o púlpito da igreja. Entretanto, pastorear é tolerar, ser compreensível e ter um coração paciente, não sendo o maioral, como dono ou proprietário da igreja. Nem muito menos determinando aos outros o que fazer, mas demonstrando-os com mansidão o caminho. Ninguém conseguirá ser um bom líder sem antes ter conquistado seus liderados com amor e mansidão, e não como dominadores. Epístola 1 Pedro, capítulo 5, versículo número 3. Subtópico 3.2. A igreja espelhar-se-á na liderança. Os grandes líderes levantados ao decorrer da história tiveram suas vidas como referencial. A humildade, o temor a Deus e a vida de oração. Um grande problema em nossos dias é falar muito e fazer pouco. A essência está em viver e em não somente falar. Um líder espiritual não precisa se preocupar com o modismo ou fórmulas mágicas para avivar a igreja. Ele não deve esperar que as soluções dos problemas estejam em sua sabedoria, sua experiência ou muito menos na força do seu braço. A esperança deverá estar em Cristo. Assim, desta forma, ele ensinou muito mais agindo do que falando. Ensinou como a conduta irrepreensível e toda maneira de viver deverá glorificar a Deus, sendo sempre um exemplo para os seus liderados. Conforme Hebreus, capítulo 13, versículo número 7. Subtópico 3.3. Liderar não por torpe ganância. Torpe ganância significa a busca desenfreada por riquezas e poder, sem considerar a falta de princípios éticos, pois os seus comportamentos são egocêntricos. Muitas vezes parecem ser discípulos de Balaão, pois são motivados pela ganância mundana, conforme o livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. A palavra do Senhor, segundo o apóstolo Paulo advertiu, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo número 10. A advertência do apóstolo Pedro foi para que a motivação da liderança não fosse o amor ao dinheiro, e sim o amor pelas almas.
pois quando houver inversão de valores, os líderes tornar-se-ão mercenários, desfigurando completamente o que deveriam significar uma liderança cristã. Confiram 1 Pedro, capítulo 5, versículos 2 e 3. E a conclusão desta lição? Nós, como Igreja do Senhor, jamais deveremos desprezar nossos líderes e sim, buscar em Deus que todas as responsabilidades de uma liderança cristã estejam pautadas no padrão bíblico. O nosso dever será orar pelas lideranças constituídas por Deus e, principalmente, nossos pastores, para que cumpram sua missão com alegria. Hebreus, capítulo 13, versículo 17. E assim concluímos mais uma de nossas lições. E queremos deixar 2 pensamentos, 2 notas para a nossa reflexão. Max Dipli, um escritor norte-americano, diz: a primeira responsabilidade de um líder é definir a realidade. A última é agradecer. No meio, um líder é um servo. E o grande Napoleão Bonaparte, estadista francês, disse: um líder é um vendedor de esperança. Meus amados, no próximo domingo, se Deus disser que sim, aqui retornaremos para darmos prosseguimento aos estudos dessas lições maravilhosas sobre liderança cristã. E estaremos comentando no próximo domingo, dia 3 de novembro, sobre Débora como exemplo de liderança feminina. Ebenezer Dominical, apenas R$17. É o nosso manual de estudos. Estamos neste trimestre estudando sobre liderança cristã. Queremos reforçar aqui nossos assuntos comentados no princípio. Revista do Obreiro, é uma revista semestral, apenas R$20. São comentários pastorais, comentários dos nossos líderes eclesiásticos, das nossas igrejas no Brasil e na Europa. Também o nosso livro Pneumatologia, um estudo sistemático sobre a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Essa intimidade que nós devemos ter com o Espírito Santo de Deus, porque estamos na dispensação da graça, na dispensação do Espírito Santo. Ele está conosco, ele está no nosso meio e precisamos nos aproximarmos mais dele através da oração e através da leitura da palavra e também através dos estudos. Pneumatologia é um livro que vai agradar a muitos obreiros que ainda não o têm em sua biblioteca. E o nosso último lançamento, este livro, ele foi a princípio recomendado pelo nosso presidente, o apóstolo José Antônio de Castro. Ele teceu comentários sobre a origem do Natal, a origem da árvore de Natal, e nos incentivou para que pesquisássemos e escrevêssemos um livro. E aqui está: O Etnicismo Babilônico Ontem e Hoje. A Bíblia diz que nós erramos por falta de conhecimento. Quantas árvores de Natal eu já erigi em minha casa?
Quantas declamações eu fiz como declamador oficial em cantatas de Natal. O Natal tem origem na Babilônia, em Nimrod, venerado pelos babilônios como Deus Sol, e a sua mãe Semiramis foi chamada de a Rainha do Céu. E Nimrod veio casar-se com sua própria mãe, e dessa conjunção carnal nasceu então Tamuz, a quem veneram os babilônios, veneravam como Deus, Tamuz, né? E a árvore de Natal era o símbolo da reencarnação de Nimrod. Então vejo quanta heresia, quanto paganismo introduzido em nossas igrejas e são apresentadas a Deus, e nós temos certeza que Deus não os recebe, porque tem origem no paganismo. Não é para louvar a Deus. Mas nós que não temos conhecimentos ou não tínhamos, então Deus não leva em consideração, né, a ignorância. Mas a partir do momento que tomamos conhecimento, os nossos olhos se abrem e nós então começamos a adorar a Deus, porque Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que lhe adorem em espírito e em verdade. E eu quero ser um destes adoradores. Então leiam o etnicismo babilônico. Ontem e hoje eu fui pesquisando e descobri coisas que eu desconhecia. Fiquei estupefato, mas graças a Deus pela vida do nosso presidente, apóstolo José Antônio de Castro, homem de visão espiritual, homem de Deus. Ele abriu os nossos olhos e então nasceu esta obra para que possamos contribuir desta forma, né, desta maneira, que possamos ser úteis na edificação do corpo de Cristo, porque somos membros uns dos outros e temos este compromisso de nos ajudarmos mutuamente. Leia, você certamente vai se espantar, como eu fiquei admirado de tantas coisas que fazia dentro da igreja sem ter conhecimento da verdade. E são coisas que são introduzidas como cultura. E esta cultura pagã, ela se torna em religiosidade. E quantas pessoas vão às igrejas, cantam, testificam, mas tudo não passa de uma mera religiosidade. Então adoremos a Deus de todo o nosso sentimento, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito, porque Ele merece o nosso culto racional. Que Deus em Cristo Jesus a todos abençoe. Até semana próxima, se Deus quiser.